abandonada do barco do Pereira. Servidores aí. Deixa eu falar com o senhor. O senhor vai usar a tribuna para falar alguma coisa sobre os profissionais de saúde? Vou falar agora. Se você puder só usar essa fala, que a gente vai fazer uma publicação a respeito da sua defeição aos profissionais de saúde. Sobre a proteção de Deus. E havendo número legal de vereadores, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de maio de 2020 e convido o vereador Carpegiani Silvestre para fazer a leitura do trecho bíblico. A filha do rei é todo ilustre no seu palácio. As suas vestes são de outros tecidos. Levá-las ao rei com vestes bordadas. As rixes acompanham, atrarão. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do trecho da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do mês de maio de 2020 da Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 5 dias do mês de maio de 2020, no plenário vereador Jorge Cavalheiro dos Santos, às 9 horas, presidida pelo vereador Reinaldo Alves, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: vereadores Carpegiani Silvestre, Diego Graciano de Medeiros, Eliel José das Virgens, Elimar Mendes dos Santos, Luiz da Saúde, Márcio Paulo de Castro, Roberto Moreira dos Santos Betim, Rodrigo dos Santos Rosa, Rosalvo de Souza Pereira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilmar Lima e o Angle Fábio Davi Severino. Havendo número legal, o presidente declarou sobre a proteção de Deus, aberta a sessão, e determinou que o vereador Diego Graciano que fizesse a leitura do trecho bíblico. O presidente determinou que o segundo secretário efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária do mês de fevereiro
do corrente ano, lida a ata e não havendo correções, foi considerada aprovada. Não havendo números inscritos no expediente, o presidente passou a palavra ao primeiro secretário para que seguisse com o prolongamento do expediente, onde foram apresentados os seguintes documentos: requerimento 021/2020, 022/2020, 023/2020, de autoria do vereador Roberto Moreiro Betim. Requerimento 027/2020, de autoria do vereador Eliel José das Virgens. Após a apresentação, foram encaminhados para as providências cabíveis, foram apresentados os seguintes projetos de leis. Projeto de lei 003/2020, de autoria do vereador Reinaldo Alves. Projeto de lei 005/2020, de autoria do vereador Reinaldo Alves. Projeto de lei 006/2020, de autoria do vereador Eliel José. Projeto de lei 007/2020, de autoria do vereador Eliel José. Projeto de lei 008/2020, do Poder Executivo. Projeto de lei 009/2020, do Poder Executivo. Projeto de lei 010/2020 do Poder Executivo. Projeto de lei 014/2020 do Poder Executivo. Projeto de lei 013/2020 LDO do Poder Executivo. Após a apresentação, foi encaminhada para a votação em comissão de parecer, tendo em vista os procedimentos especiais adotados em virtude da pandemia declarada. Aberta a ordem do dia, foi discutida em primeira votação em único projeto e decreto legislativo 004/2020, de autoria do vereador Diego Graciano. Colocado em votação única, em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade, encaminhado para entrega e honraria. Declarada esgotada a pauta do dia, o presidente abriu a fase das explicações pessoais e, não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente encerrou a sessão e convocou para a segunda sessão ordinária do mês de maio de 2020 a se realizar-se excepcionalmente por conta da pandemia, declarada em dia 5 de maio de 2020, às 10 horas, e determinou que eu, segundo o secretário, lavrasse a presente ata, que após lida será julgada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. Lido a ata, senhor presidente. A partir desse momento está aberto o período para impugnação à ata. Não havendo impugnação, declara aprovada a ata da sessão anterior. A partir desse momento está aberto o período para inscrição para uso da palavra no pequeno expediente. 5 minutos sem interrupção. Não havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, momento oportuno para inscrição para o grande expediente. 15 minutos com a parte de 2 minutos. Vou fazer o uso desse expediente aqui na tribuna desta casa. Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na galeria, servidores públicos, a todos os internautas que nos acompanham através da Web TV. Hoje, o que nos traz a esta tribuna, senhores vereadores? Lamentavelmente, não posso falar senhoras vereadoras, porque esta casa, predominância aqui, masculina, né, vereador Rosalvo? Deixou recentemente aqui a vereadora Denise, a vereadora Marcelita, mas nós estamos aqui hoje o seguinte: hoje eu estava fazendo uma reflexão e me preocupa muito o momento que nós estamos vivendo com o posicionamento do nosso presidente da República. Eu acredito que o presidente da República hoje, que tenha uma grande quantidade de apoiadores, precisava também ter uma grande preocupação com o desdobramento das relações que ele está tendo no campo institucional. O presidente da República goza de um batalhão de seguidores, mas também, nos últimos dias, vem cometendo atos que nos preocupa muito. O presidente da República, que foi eleito pela via democrática, se posiciona publicamente
de forma desproporcional ao Estado Democrático de Direito. O Brasil, a República Federativa do Brasil, é Estado porque tem território, tem nação e tem soberania. É democrático porque o povo é que decide, o poder é do povo. É o povo que põe e é o povo que tira. Agora, o presidente da República vai num ato claramente contra a democracia. Vai num ato onde as pessoas estão defendendo intervenção militar. Na intervenção militar, quem governa é a ponta do fuzil, não é o povo. Em nenhum lugar do mundo, vereador Márcio Polo, onde tem ditadura, o povo é livre e o povo vive com dignidade, vereador Rosalvo. Em todos os lugares do mundo onde tem ditadura, o povo sofre. Então, o presidente da República, ele tinha que ter a preocupação, porque quando ele toma uma atitude daquela, milhares de investidores internacionais falam o seguinte: eu não vou colocar meu dinheiro lá no Brasil, porque lá é uma ameaça à democracia. Com isso, milhares de empregos vão embora desse país que está precisando demais. Então, aqui eu não estou aqui para falar se o presidente Bolsonaro deve continuar ou deve ficar, mas que ele deveria ter responsabilidade ao posicionar-se para o cenário internacional, porque nós defendemos a democracia. A democracia é um valor do Estado brasileiro, porque ela é a vontade soberana do povo para constituir o poder. E quando fala no poder, às vezes o presidente, nesse afã de querer ser o dono da verdade, não sabe entender que o poder no Brasil é uno, é um só, mas as funções são três. A função legislativa, a função jurisdicional e a função executiva. Ele preside apenas uma das funções, que é a função executiva. Mas para isso, dentro da nossa Constituição, fala que a relação entre os poderes deve ser harmônica entre si, e não a sobrepujança de um sobre o outro. Então, nesse momento, quando eu vejo o presidente atacar o presidente da Câmara, quando eu vejo o presidente atacar um ministro do STF, eu me preocupo, porque isso até parece muito bom para alguns que querem achar que o novo status quo será o melhor para o Brasil. Mas esse comportamento, cada vez que ele acontece, milhares de empregos vão embora do Brasil. Porque quem tem recurso não coloca o seu dinheiro em terreno pantanoso, na insegurança jurídica, no desrespeito entre as instituições do poder. Então, nossa vinda aqui hoje é para manifestar o seguinte: não sou contra o Bolsonaro, mas também não posso concordar com ele, com esse comportamento que divide o povo brasileiro. Nós estamos vivendo um momento, senhores vereadores, em que o presidente quer passar o seguinte: quem está do lado do Bolsonaro quer o bem para o Brasil. Quem não quer, não pode ter bandeira nenhuma, é comunista. Não existe isso. Eu não sou comunista e penso diferente do presidente. Então, ele tem que entender que ele é presidente de todos os brasileiros. Quem pensa como ele e quem pensa diferente dele. Não é mais permissível isso, ter que pensar igual a ele. Aí agora, recentemente, um exército de brasileiros, eu não sei tomado por qual idealismo, atacam brasileiros que estão aí, que pensam diferente do presidente Bolsonaro. Então nós aqui não podemos, como instituição democrática, concordar com esse posicionamento do presidente da República. E espero, quando ele sinaliza agora que quer o diálogo, eu espero que ele realmente sinalize e seja capaz de dialogar com todo mundo. Porque o poder não é de uma pessoa só. O poder é de um povo, é de uma nação. E lá tem vários interesses. Tem os interesses dos criadores de gado, tem os interesses dos trabalhadores, tem os interesses dos empresários da indústria, tem os interesses dos sufistas, tem interesse de todo jeito lá na Câmara Federal, no Senado Federal e na República. Como aqui tem também, vereador Márcio Polo, vereador Vilmar Lima,
Aqui também tem, você representa um interesse, o vereador de Mel representa outro, o vereador Dieguinho representa outro. São vários interesses aqui dentro e nós temos que entender que precisamos dialogar com todos os interesses. Não pode sobrepor um aos demais. A democracia é exatamente isso aqui, para que nós possamos ter o quê? Diálogo e prevalecer a vontade da maioria. Demo é povo e cracia é poder, o poder é do povo. Então nós temos que ter essa compreensão. E lamentavelmente, nós estamos a cada dia presenciando um governo que divide o povo brasileiro, colocando de um lado aqueles que são defensores da pátria e do outro comunistas, só porque discordam desse governo. Então está aqui o nosso registro de indignação. Quero aqui também me posicionar hoje, deixando claro que o nosso mandato de vereador, que foi construído numa base política, em que foi eleito, nós vereadores, e a grande maioria aqui foi eleito vereadores, juntamente com o Divino Lemos para prefeito. Assim como Bolsonaro, essa máscara também confunde qual é o jeito certo de usar ela. Eu quero aqui, vereador Eliel, fazer um pronunciamento em relação à decisão que ora estamos tomando. Durante anos, acreditamos, assim como a maioria do povo do senador Canedo, que o governo do prefeito Divino Lemos seria um governo voltado para os interesses do senador Canedo. Lamentavelmente, a nossa crença, como a crença da maioria dos moradores do senador Canedo, não prosperou. Eu, no momento, ali em 2017, fui convidado pelo deputado Júlio Pina, pelo presidente da Câmara da época, vereador Rodrigo Rosa, para assumir a Secretaria de Administração, atendendo o pedido do partido. Ficando à frente da secretaria, entrei em abril. Em abril, o sonho à frente da Secretaria de Administração, principalmente, era de colaborar com o governo, pensando, planejando e, fundamentalmente, fortalecer os servidores públicos tão aleijados durante anos de governos anteriores, mais de 12 anos, esquecidos. E ali, logo no comecinho da administração, com a assinatura do prefeito, convidamos as entidades representativas dos servidores com o propósito de elaborarmos um plano de carreira justo que valorizasse a dedicação dos nossos servidores durante os anos que vêm ajudando o município de Senador Canedo. Então nós entrávamos ali em abril de 2017, cheio de sonhos, cheio de expectativa que o governo Divino Lemos seria o grande governo que Senador Canedo esperava. Mas ao passar-se alguns dias, constatamos que esse governo do Divino Lemos era incapaz de conduzir a cidade com a dignidade que nós esperávamos. Porque para conduzir qualquer gestão, o fundamental de qualquer governo é planejamento. Planejamento, responsabilidade fiscal e, principalmente, capacidade de aglutinar as pessoas, compreendendo os diversos interesses que tem dentro da administração pública. E já ali, naquele comecinho ali da nossa participação no governo, fizemos um documento, vereador Betinho, onde que nós já tínhamos diagnosticado e constatado que o governo Divino Lemos não prosperaria. Não prosperaria pela ingerência que existe dentro desse governo. O governo incompetente, incapaz de planejar qualquer ação administrativa. Mas nós ali, na condição de colaborador, de amigo, fizemos o seguinte, para não falar que nós simplesmente estávamos diagnosticando um problema, colocamos um documento, entregamos para o prefeito, aqui a assinatura dele, no dia 11 de setembro de 2017, alertando a ele do que estava acontecendo, vereador Betinho. Ele aqui recebe e fala o seguinte, 11 de setembro de 2017, recebi e, de acordo, agradeço com a observação. Assinado, Divino Lemos está aqui. Eu gostaria
de falar para cada um de vocês e para a sociedade e para os servidores, gostaria de deixar claro os motivos que hoje, quero deixar bem claro para a sociedade, que não componho nenhum apoio à base do governo de Divino Lemos por achar que ele não corresponde às expectativas do povo senador Canedo. Quero deixar bem claro aqui para vocês o meu posicionamento, para que não fique dúvida o que a gente está fazendo aqui nesta casa. Então, naquele momento ali é o seguinte, nós encaminhamos esse documento ao prefeito falando o seguinte: o presente documento confidencial, intitulado "Não se pode deixar ser tarde", é um simples manifesto de um aliado preocupado em garantir aos moradores de Senador Canedo uma administração melhor, que é gerida por um líder carismático, e isso nós não podemos negar ao prefeito Divino Lemos, que ele é um cara carismático, né? Com muitas missões, ele tinha missões imensas, várias missões, né? Ainda assim, ele possa ter deixado passar despercebido alguns detalhes de gestão e de boa governança. Não se pode deixar ser tarde. O município de Senador Canedo é, de longe, considerado estratégico entre os municípios goianos, propulsionado pelo fato de ser componente da região metropolitana de Goiânia, somada à sua condição de economia pujante, patrocinada pela sua peculiaridade por sediar uma base de distribuição de petróleo. Com o perfil que o diferencia dos demais municípios goianos, Senador Canedo é também um dos mais cobiçados politicamente, já que nas últimas eleições figurou-se como protagonista relevante das eleições eleitorais de Goiás, sendo eleito 2 deputados estaduais em eleições diferentes, e ainda teve um ex-prefeito estado à condição de candidato ao governo de Goiás. Isso eu estou falando em 2017. É lógico que depois teve a eleição estadual, elegeu-se mais um deputado e um senador que veio de Senador Canedo. Ao conotar-se como município estratégico, exige-se também uma atenção mais aguçada dos atuais dirigentes e líderes políticos da cidade, já que um simples desatino poderia comprometer o protagonismo político de destaque que nos insere no cenário da política goiana até o presente momento. Se não atentarmos a isso, podemos nos imergir num desastre político de difícil reparação. Entendo que o prefeito tem liderança para conduzir o processo e não deixar que isso não ocorra, desde que a liderança não seja míope e nem recheada de vaidades. Na condição de observador e líder político, entendo que devemos guardar e garantir o lugar de destaque que já alcançamos na esfera estadual, mas sem perder de vista a necessidade de olharmos com profundidade a dinâmica política administrativa de nossa atual gestão municipal, pois é esta que garantirá a plataforma de sustentação da vocação canedense para se destacar na seara da política estadual. De modo que, se nosso governo for bem avaliado, autoriza-nos a vislumbrar até a ampliação do espaço que hoje ocupamos na esfera estadual, mas se for o contrário, carregaremos a certeza de que podemos enfrentar o enfraquecimento político, tanto na eleição estadual quanto na municipal, e ainda corrermos o risco de ver a nossa vocação de crescimento político ser maculada por conduções desastrosas que poderão nos levar a divisões e às rejeições nas eleições futuras. Assim, não se pode deixar ser tarde a nossa disposição de reanalisar política e administrativamente o governo que ora protagonizamos, pois ainda há tempo para continuar ou mudar de rumo. De plano, vejo sinceramente a necessidade de mudar de rumo para não deixarmos enraizar na opinião pública o sentimento e o desejo de mudança. Por acreditar que estamos tendo uma aprovação naquele tempo pessoal do prefeito, uma aprovação pessoal satisfatória,
e positiva e uma aprovação não tão positiva da gestão, o que passo a expor e justificar. Do planejamento, que eu acho que é fundamental. O planejamento é tão fundamental e relevante para qualquer governo, ao nosso não seria diferente, mas via de regra, eu estava lá há 1 ano e pouco, eu estava lá há 9 meses, mas via de regra, nunca tivemos em 9 meses de gestão nenhuma reunião de governo para planejar as nossas ações. Naquele momento é o seguinte, eu falava, não sabemos enquanto governo o que é prioridade em nossa gestão. Se não sabíamos enquanto governo, também não tínhamos como saber enquanto indivíduos. Então ali eu falava em 2017 sobre isso aqui. Muitas das vezes vejo que o gestor pensa mais sozinho. Então não tinha planejamento, era o prefeito que pensava mais sozinho, né? Restando aos subordinados a executar sem sequer permitir questionamentos esclarecedores da real necessidade do que estava fazendo. Ou seja, quem executava não sabia nem o que estava sabendo. Chega e manda, faz isso. Sem planejamento, sem nada de pensamento prévio. Vejo uma angústia em querer priorizar o lançamento de obras físicas, como praças, prédios ou calçadas. Mas será que o nosso povo não clama por outras demandas cotidianas, como de cunho meramente administrativo, vereador Eliel? Como saúde, como segurança ou como comida? Será que o povo quer asfalto? O povo quer prédio? O povo não quer, pelo menos nas pesquisas que eu tenho hoje em mão, o povo não está pedindo asfalto, o povo está pedindo saúde, o povo está pedindo segurança, o povo está pedindo comida. Então aquilo que eu apontava lá em 2017, hoje continua persistindo o clamor do nosso povo. E aí, talvez a resposta possa vir com uma boa pesquisa e um bom planejamento que poderia nos apontar a melhor política pública para o desenvolvimento de nossa cidade, que não fosse só a política estruturante. Mais a mais, vereador Betinho, planejar significa ir além da responsabilidade do trato com o erário público. Quando pensamos para estabelecer as prioridades e definir as metas a serem cumpridas, buscamos a racionalidade de gasto e estamos aproximando o nosso governo das demandas da nossa comunidade, as demandas enfrentadas pela comunidade. Faz-se necessário a presença de profissionais qualificados, pois tenho observado que não dispomos de uma equipe técnica com qualificação suficiente, capaz de elaborar, em conjunto com os gestores e suas equipes de colaboradores, um plano de ação governamental por órgão, com foco no planejamento para definir quais as estratégias de abordagens para as demandas da população. Desculpe se tiveres outras interpretações, mas vejo que não se pode deixar ser tarde para iniciarmos uma série de reuniões com a participação do chefe do Poder Executivo, pensando juntos quais seriam as melhores e mais eficazes ações de nosso governo frente às verdadeiras necessidades do nosso sofrido povo canadense. Isso nós estávamos vendo em 2017, em setembro de 2017. Aí eu alertava também da concentração de poder e da desmotivação da equipe. Carrego a convicção de que esse item é o que mais está contribuindo para o desgaste do nosso governo frente à opinião pública. Digo isso após ouvir as lamúrias dos meus pares e colaboradores da administração de um modo geral. Acredito que o fato da primeira-dama entender ser dela a obrigação de fazer a maior defesa do governo, e em especial do prefeito, passou a avocar para si o controle sobre todas as demais secretarias da administração, decidindo inclusive o que pode ser licitado ou não. E como ela, não, naquele tempo eu falava de forma elegante, não dispunha de tempo, que na verdade não é isso, eu falava aqui, como ela não dispunha de tempo suficiente,
acredito que isso está engessando o governo como um todo, somado à falta de planejamento, que por si só já seria um empecilho ao bom andamento do governo. Ressalto-me que o medo de contrapô-la é outro fator que os gestores de pastas carregam consigo, já que deixam de falar de suas demandas para não contrariar a primeira-dama. Na maioria das vezes, prefere silenciar-se a ter que expressar qualquer opinião ou cobrança, restando uma lamúria velada para os colegas de maior confiança. Novamente peço-me desculpa se tiveres outras interpretações, mas vejo que não se pode deixar ser tarde o olhar para a concentração de poder, esta então prejudicial política e administrativamente, e estabelecer uma rotina pautada no diálogo, respeitoso e transparente, onde cada gestor, secretário, possa participar com maior clareza das medidas que justifiquem as necessidades de transferir de suas prerrogativas, de transferência de suas prerrogativas para outras secretarias. Por que eu sou secretário, tenho uma incumbência, a primeira-dama vai lá e pega a minha incumbência para ela e passa para outra secretaria, sem que isso aconteça uma mudança na legislação, administração pública, o princípio é da legalidade. A primeira-dama do senador Canedo não respeita isso não, ela chega numa secretaria que tem um cunho social e mete a mão na estrutura da pasta e leva para outra secretaria que não tem nada a ver. E eu estou falando isso aqui, vai lá hoje na Secretaria de Administração, que hoje o Departamento de Licitações é vinculado à Secretaria de Administração, e eu fui secretário lá. E nenhum dia tive a oportunidade de fazer o gerenciamento daquele departamento. E não é só na Secretaria de Administração, não. É em todo o governo. A ingerência domina esse governo do Divino Lemos. É o governo da maior irresponsabilidade jurídica que eu já conheci no senador Canedo. Manter, aí é o seguinte, manter a boa convivência, ela não sabe manter. Também no aspecto da legalidade, já que determinadas atribuições estão contidas num determinado organograma administrativo, por força de lei, mas são alterados por meio de ingerência na estrutura administrativa, sem antes dialogar, causando a sensação de preterimento, de vergonha e de diminuição do gestor. O gestor fica lá com a cara de pamonha, não sabe o que é que fala, se fala, ô primeira-dama, isso é minha função, não pode outro tomar essa função minha não. Fica lá o cara. Por que ele fica? Só para receber o salário, que não tem poder de porcaria nenhuma. Então, é esse o governo que o Divino Lemos tem hoje na cidade, senador Canedo. O governo da vergonha. Um secretário hoje é nomeado para receber e não para fazer gestão. Aí nós vamos ficar aqui batendo palma para essa indecência de senador Canedo? Chega, vereador Eliel. Então, na minha humilde interpretação, é que, além de constrangedor, a ingerência está se tornando danosa ao causar desmotivação dos gestores, já que se vê impossibilitado de desenvolver as suas ações administrativas e de suas competências, para não enfrentar supostamente alguém que, claro e evidentemente, detém força junto ao prefeito e nada falam para não serem postos fora do governo. Na falta de governança, há uma profunda necessidade de convivência para a tomada de decisões entre gestor, secretário e o chefe do Poder Executivo, prefeito. O hiperativismo do cargo de prefeito é reconhecidamente existente, mas não pode ser um ensejador do distanciamento nas tomadas de decisões. Seria de grande valia estabelecermos alguns dias da semana destinados à gestão dos assuntos internos, diretamente com cada órgão. Isto promoveria uma governança eficiente e ágil. Com o devido respeito, eu encaminhei para ele dia 11 de setembro de 2017, com o devido respeito ao parceiro, chamei ao parceiro porque eu estava ali para ajudar, e amigo, porque assim, quando a gente é amigo, a gente tenta dar conselhos. Ora, líder maior, considerando a liderança dele,
não estou aqui diminuindo líder menor, não, estou chamando ele de líder maior desta municipalidade. Sintetizei neste texto o sentimento intitulado "Não se pode deixar ser tarde". Ainda que seja um sentimento de cunho pessoal, vereador Betinho, naquele momento eu percebia que, ainda que fosse pessoal, se desse asas a esse pensamento, veria que ele também reinava em outros corações dentro da administração pública. E aí, eu peguei e entreguei isso aqui, esclareço que esse documento não será repassado a outra pessoa que não ao amigo, o prefeito Divino Lemos, senador Canedo, 11 de setembro de 2017. Estou lendo isso aqui e deixando claro que lá atrás nós falávamos para o Divino Lemos: Divino, o seu governo está tendo uma profunda ingerência e sua mulher é o grande responsável pelo desastre dele. Mas ele, eu falei o seguinte: eu não quero falar da sua mulher se ela estivesse tomando conta da sua casa. Mas já que você colocou ela para tomar conta da administração pública, ela tem que ser alvo da nossa repúdia e da nossa indignação. A Laudeni é o maior entrave que tem, senador Canedo. E nós não pedimos voto para a Laudeni, nós pedimos voto para Divino Lemos. Infelizmente, ela governa essa cidade. E governa com a cara da incompetência, da arrogância e principalmente da inoperância e da ineficiência. Então, eu não estou mais aqui para bater palma a esse governo incompetente e fracassado que o senador Canedo vive hoje. Eu tentei, vereador Betinho, tentei criar o plano de carreira do servidor público. Aqui, inclusive, tem servidores públicos que foram convocados com a assinatura do prefeito para que nós pudéssemos elaborar um novo plano de carreira para o servidor público. Mas naquele momento, a administração pública já estava consumindo mais de 54% da receita corrente líquida com gasto pessoal. E aí, nós não poderíamos, porque o ato é nulo, é vedado, porque está acima do limite estabelecido, que é 51,3%. Nós queríamos ajudar o servidor público e fomos impedidos. Por quê? Não pode ter mérito com o servidor público aquele que defende o servidor público, aquele que é servidor público e que está lá naquela casa. Não poderia ter mérito junto aos servidores públicos, por isso que não pode aprovar um plano de carreira encabeçado pelo secretário de administração naquela época, um servidor de carreira há mais de 25 anos. Nós queríamos, e você esteve lá em casa, vereador Betinho, vereador Eliel e outros vereadores, estiveram lá em casa e criamos a cooperativa dos produtores rurais para nós podermos ajudar os produtores rurais. Corremos atrás de mais de 40 produtores rurais, conseguimos criar a cooperativa. A hora que nós tentamos entrar na licitação para o nosso pequeno produtor rural poder vender para o município do senador Canedo, nós fomos barrados porque não poderíamos. Daqui a pouco eu libero uma parte para o senhor, vereador Vilmar. Nós fomos barrados porque não poderíamos liberar para comprar da cooperativa e comprar do pequeno produtor, sendo que a lei obriga que, no mínimo, de R$1 milhão de merenda, 30% tinha que ser gasto com o produtor rural do município. Nós também tentamos com o prefeito para trazer a moeda digital, fui em Fortaleza, conversei várias vezes com ele para nós ajudar os nossos comerciantes a fortalecer a nossa economia local, mas também, como assim dos servidores, como assim dos produtores, nós não poderíamos aparecer bem diante dos nossos comerciantes, porque se nós aparecêssemos, nós ia ter mérito com os comerciantes. Então não pode ter mérito. Aqui só uma pessoa tem que ter mérito. Chama-se Laudeni Nemes, juntamente com o seu esposo. Então aqui, ficar aqui nesta casa, apoiando um governo que só eles acham que sabe tudo e nada fizeram. Então eu estou aqui hoje, deixando bem claro ao povo do senador Canedo e esta casa, que eu não componho mais as bases desse governo incompetente e inoperante, que nós já esperamos muito e não dá mais para esperar. Governo inoperante e incompetente. Senhor presidente. Então, finalizo aqui dizendo a vocês que é lamentável que eu, assim como a maioria do povo senador Canedo, acreditei, ajudei, contribuí, mas não sou obrigado a eternizar na ignorância de ver que a administração do Divino Lemos não deu certo e não vai levar senador Canedo a lugar nenhum. Vereador Vilmar Lima. Senhor presidente, obrigado pela parte. Eu só queria fazer uma ressalva a Vossa Excelência, que
conforme o senhor mesmo falou, são 15 minutos a sua palavra e eu tenho certeza que já passou. E só que fosse respeitado a hora que tivesse um outro vereador, se passasse dos 15 minutos, o senhor aceitasse também. Queria deixar registrado, isso agora que constasse em ata. Porque o senhor tem o tempo de 15 minutos, o senhor já está falando há mais tempo, então o senhor continua, não tem problema. Mas a hora que outro vereador for fazer, que não seja desligado o microfone, igual já foi feito em outra vez, tá? Obrigado, pode continuar. Agradeço ao novo vereador Vilmar Lima, meu amigo. Falou que nós, toda vez que nós formos falar do governo de Vila Lima, ia desocupar a cadeira e ir embora. Mas eu espero que Vossa Excelência também, se quiser vir elogiar aqui também, a tribuna do povo, o senhor pode fazer isso. E finalizo dizendo o seguinte, que a nossa gestão aqui nesta casa, nós vamos respeitar todos os vereadores, independente da posição que cada um tomar aqui, se vai ficar num projeto que nós estamos, se vai ficar contra, aqui, na condição de presidente desta casa, respeitarei integralmente as posições dos novos vereadores. Eu não sou presidente de posições, eu sou presidente da casa. E cada vereador aqui é livre para se posicionar da forma que quiser e vai ter da nossa parte o respeito e a consideração como parlamentar que se posiciona, que ou a favor ou contra, nós vamos fazer a gestão da casa e não a gestão de pessoas. Quero aqui então finalizar, falar para vocês, servidores, que hoje nós estamos votando aqui os projetos que minimizam o sofrimento dos servidores, mas ainda falta muito para ser feito, fazer um plano de carreira que contemple a verdadeira expectativa do servidor, vereador Léo, porque não é só agora com remendários que estão fazendo aqui não, é fazer um plano de carreira para quando adoecer, para quando aposentar, para quando poder sair e sair de férias. Então é isso que nós queremos. Aqui nós estamos fazendo remendo. Nós queremos um plano de carreira que realmente valoriza e reconhece o servidor público como o principal parceiro e aliado da administração pública. Muito obrigado aos senhores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, palavra vereador Betinho. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todas senhoras que estão no plenário, senhores. Quero aqui fazer um cumprimento especial a toda a categoria saúde que hoje veio prestigiar e acompanhar esse projeto que é de extrema importância para nós. Eu digo nós porque eu estou de passagem nesta casa. Eu quero dizer para todos que esse projeto, quando fomos discutir ele, a Comissão de Saúde, quando chegou aqui, eu sempre disse a todos, demorou. Porque quem carrega, quem aguenta, quem fica 12 horas em pé, quem mantém uma unidade de saúde, portas abertas, às vezes, não é só o prefeito, não é só o secretário, não é só os vereadores, mas sim aquele profissional que vai, acorda 6 horas da manhã, né, Pedro Palácio, enfermeiro, que chega na unidade e às vezes se depara sem condições até mesmo de trabalho. E hoje, essa carga horária está sendo votada em Senador Canedo, que sirva de exemplo, não só para a cidade de Senador Canedo, mas sim para o estado de Goiás, para o Brasil, e que os outros municípios levem isso, que tomem essa decisão, porque enfermeiro, ele estressa, ele tem família, enfermeiro, técnicos, toda a equipe saúde, ele tem o seu momento de estar com a sua família também. E às vezes nós, volto a falar, enfermeiros, nós temos às vezes 3 empregos.
às vezes para suprir, infelizmente, o péssimo salário que nós recebemos, por um trabalho do cuidar, foi nós que escolhemos, mas que nós acreditamos que nós podemos contribuir muito para a vida do próximo. Quero dizer aos fiscais também que fazem o seu brilhante trabalho. É mais do que justo hoje ser votado nessa Casa de Leis, esses projetos que vai beneficiar o profissional, não vai beneficiar a si próprio, mas vai beneficiar todos os profissionais que um dia vai aposentar e vai falar que dizer, eu pelo menos participei de um dia das 30 horas de senador Canedo. Quero aqui dizer para todos da área de saúde, e levo as minhas palavras especialmente a todos os técnicos de enfermagem. Quero dizer a você, Pedro Palácio, que ele sempre levantou a bandeira justa, digna, de dizer que nós podemos fazer muito pela saúde. Que pena, oxalá, se muitos abraçassem a sua responsabilidade e fizessem. Quantas vezes eu te vi carregando atrás de um pneu para colocar na UPA e a porta bateu muitas vezes na sua cara. E você não desistiu. E hoje nós podemos dizer que todos podem fazer uma diferença. Aquele enfermeiro que vai fazer um curativo lá no PSF, que às vezes nem esparadrapo não tem, ele não deixou de olhar e dizer, a senhora pode ser minha mãe, a senhora pode ser minha tia, a senhora pode ser minha irmã, e tratar de forma digna, e saber que nós podemos fazer muita diferença. Que pena que o poder público não enxerga isso. Que pena que o poder público, que os gestores não sabem a importância de um profissional. Quero dizer também para os péssimos profissionais que tem. Se você não está satisfeito, aonde que você estiver, entregue o seu cargo, vai caçar outra coisa para fazer, porque você está mexendo é com vida. Você está mexendo é com pessoas. E amanhã vai ser o contrário, é você que vai precisar dessas pessoas que às vezes você está humilhando. Fui técnico de enfermagem aqui no Santa Rosa, nessa mesma gestão que está hoje. Fui enfermeiro. Tive a oportunidade, Pedro Palácio, de pagar minha faculdade como você, de plantãozinho de técnico de enfermagem. E agradeço muito, sempre vou agradecer muito a Igreja Católica, vereador Rosalvo, de me conduzir, a me ajudar em meia bolsa da minha faculdade. Não quero ser egoísta e dizer, formei, foi minha família que me formou. Não, foi meu esforço e alguém que fez o que eu faço para muitos hoje. Como diz, vereador não é para fazer social, não. Vereador é para fiscalizar. Como foi as palavras do vereador Reinaldo aqui? Quero dizer para toda a sociedade, senador Canedo, não andei no sol do mandato do senhor prefeito Divino Lemes. Respeito a sua esposa, respeito o seu trabalho, que cada um vai conduzir de uma forma. E aos nobres vereadores que saiu para ser secretário, foi 50% dessa casa saiu para ser secretário. A população, respeito os senhores, que nós temos essa oportunidade de sair, de poder contribuir. E qual foi a contribuição dos senhores que foram secretários? Qual foi a participação dos senhores? Os senhores estão satisfeitos? Parabéns. Sérgio Bravo tem um respeito muito grande pelo senhor, por ser tão novo, estar na política e fazendo uma diferença. Respeito muito. O senhor sabe disso, que vejo o seu comportamento completamente diferente de muitos. E eu acredito que por onde você passar, você tem que deixar o seu legado, como os demais vereadores. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, eu fui eleito para defender os direitos da população. É como você, Pedro Palácio, estou te usando muito, porque às vezes você tem 20 pessoas, e você é o único, e você não é o salvador da pátria. Quero dizer à maternidade, ao Igor, ao João, que é meu amigo pessoal, tive a oportunidade, mais de 20 anos, de levar muitos pacientes para aquele hospital que não presta hoje, que não vale nada, que deve 4,5 milhões. E está protocolado nessa casa a denúncia dos senhores.
do Hospital Senador Canedo. Mas foi o hospital que salvou muitas vidas também. Foi o hospital que atendeu as pessoas mais carentes também. Ontem estive em uma reunião com o secretário de saúde, senhores vereadores que estavam afastados, e os que estavam aqui é ciente disso, né, Rosalvo? Que a gente discutimos isso aqui, recebemos que hoje a maternidade, o Hospital Senador Canedo, tem uma dívida de 4,5 milhões. 10 meses sem receber. E a gente discutimos com o Conselho de Saúde que o Conselho não pode ser, nenhum momento, chamar eu não sabia. Eles estão cientes, porque eu participei junto com o Leno. Ele estava também na reunião. E está em negociação. Cabe também o senhor presidente dessa Casa de Leis apresentar para todos os vereadores a situação da maternidade de Senador Canedo. Aonde que a gente passa nas ruas, vem pessoas cutucar, Rosalvo, falar, está devendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Em nenhum momento ninguém teve coragem de vir nessa Câmara protocolar para os senhores vereadores ter o conhecimento. Então, se os senhores não sabiam, a população, seu João, não está sabendo, neste momento, todos os vereadores estão sabendo que tem um protocolo dentro dessa Casa de Lei. Sabendo que há uma dívida do hospital e está sendo negociada e conversado. Não podemos aceitar, nenhum momento. E eu acredito que o Tiago, o secretário de saúde, tão jovem, um rapaz morador do Jardim das Oliveiras, que conhece a realidade de Senador Canedo, já morou. A sua família mora no Jardim das Oliveiras, na minha região. Sabe que a importância desse hospital. Sabe a importância que tem que ser paga uma dívida. Já foi usado, tá, Igor? Já foi usado e tem que pagar. O município tem que pagar. Existe a dívida, sim. E eu não vou ser omisso em receber uma denúncia e passar a responsabilidade para os 13 que estão aqui. Cabe nós sentar, chamar o secretário de saúde, chamar o prefeito. Como ontem eu fui junto com o Leno, muito obrigado, Leno, por você ter me convidado a participar daquela reunião. E o Conselho de Saúde dessa cidade, ele tem que fazer o papel dele. Ele tem que fazer o papel dele. Viu? Bem feito, porque nós cobramos. Por quê? Que presidente de conselho está recebendo gratificação. Por que que isso vem acontecendo? Então eu estou aqui, vereador Rosalvo, para um diálogo. Eu estou aqui para poder contribuir e poder fiscalizar. Sei também da minha responsabilidade, que é fiscalizar. Mas eu sei também da minha responsabilidade, que é fazer como muitos fisioterapeutas fazem aí. Eu queria que um fisioterapeuta que está aí levantasse a mão. Um fisioterapeuta. Um enfermeiro, só um. Um biomédico. Um farmacêutico. Vocês sabem do que eu estou falando. Quantos minutos que às vezes nós ficamos após um plantão para poder contribuir. E às vezes nós não somos enxergados, vereador Eliel. O senhor foi secretário, o senhor sabe disso. Das suas dificuldades dentro da sua secretaria. O senhor sabe bem do que eu estou falando. Como todos que passaram em alguma secretaria, né, vereador de Mel, que tem a fisioterapia. Será que nós vamos ser o salvador da pátria? Eu fui eleito e vou deixar uma coisa bem clara. Quero agradecer a todos, também, vereador Reinaldo, a todos os 5 pré-candidatos que estão aí, né, para disputar essa próxima gestão que vem aí. Vamos ter compromisso com a população, vamos ter responsabilidade. E quero agradecer aos convites, que hoje fui lembrado até ser vice-prefeito. Quero agradecer. E quero quero dizer que eu estou preparado para uma reeleição. Eu estou no 2º mandato e cabe a minha responsabilidade nessa Casa de Leis poder contribuir para um município que me contribuiu muito e agora está na minha oportunidade de fazer a minha parte de retribuir.
E quero dizer para os senhores vereadores, a responsabilidade de senador Canedo, de boa gestão, pior gestão, de tudo que está acontecendo e pode acontecer para frente, está na responsabilidade nossa, porque foi a população que acreditou em nós. Muito obrigado e um bom dia a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Nosso agradecimento ao pronunciamento do vereador Roberto Moreira dos Santos, vereador Betim. Com a palavra, o ilustre vereador, defensor incansável. Esse aqui nem que lá apanha, mas defende. Aí entra na briga, tem que ser sozinho, mas vai. Vereador Vilmar Lima. Queria agradecer vossas palavras, primeiro cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, apesar que nós estamos passando uma fase difícil, mas o calor humano, as pessoas que estão aqui com a gente, nos acalenta. Sabemos das dificuldades que nós estamos passando, não só no município de Senador Canedo, mas em todos os municípios do país, quiçá no mundo inteiro. Tem alguns locais que até está melhorando, mas a coisa ainda está bem complicada ainda. Eu fiz conforme o novo presidente fez, vou puxar a máscara um pouquinho, presidente, senão fica difícil de falar, a máscara atrapalha. Ainda mais eu que sou do grupo de risco, eu tenho que tomar um certo cuidado, então pelo menos no queixo para ajudar. Mas eu queria primeiro parabenizar as palavras do novo presidente, onde lembrou da nossa situação do nosso presidente. Nosso presidente, o qual eu faço parte de um grupo que elegeu. Eu votei nesse presidente. Eu acredito na democracia, eu acredito na divergência de pensamento, eu acredito que cada um de nós brasileiros temos a intenção de estar acertando. Quando eu fui lá e fiz o meu voto, eu fiz com convicção que estava acertando. E se Deus me permitir saúde, e o que eu participe de outras eleições de presidente, quantas vezes for necessário, eu vou votar para presidente. Eu vou votar para presidente e quantas vezes for necessário, eu vou reconhecer que errei, o que eu posso consertar meu voto. Não resta dúvida que nós temos uma dificuldade de assimilar ou pensar todos iguais. Mas a democracia nos permite, nos faz com que seja a maioria a predominância. E a predominância foi a eleição do nosso presidente que está aí hoje. Eu não posso torcer, jamais, para que ele faça uma má gestão. Eu não posso torcer jamais que ele afunde esse barco, porque eu estou nesse barco. Lamentavelmente, não tem como eu sair desse barco. Eu estou nesse barco e vou torcer para que haja uma reflexão, para que haja uma mudança de pensamento. Não comungo dos pensamentos que ele tem hoje. Eu acho que a saúde, a vida, como nós estamos hoje recebendo grande parte do pessoal da saúde, ela é prioritária. Minha filha trabalha nessa área, minha filha é infectologista, trabalha no HDT e vive todo dia com esses problemas. E são os profissionais que, todos os profissionais são importantes, mas parece que tem uns que são mais pesados. E é dom. Quem mexe, quem trabalha, quem atua na área da saúde é dom, não tem outra maneira. Porque são tantas dificuldades que a gente nem justifica por que a pessoa sofre tanto e continua ali sofrendo. É porque traz, né, doutor Márcio Paulo? Traz isso consigo. Acho que a criança, quando começa, você quer ser o quê? Você quer ser engenheiro, você quer ser isso? Não, eu quero ser médico. Eu quero ser médica. Isso, ela traz esse dom, e nós temos que respeitar. E ajudar. Nós, pessoas públicas, nós temos a obrigação de ajudar. E a democracia nos faz isso. Nos faz hoje, nos permitir, como eu vi pessoas... Não vejo, eu notei, não sei se algum presidente aqui notou, o nosso presidente Reinaldo Alves, que tinha naquela carreata pessoas de bom poder aquisitivo, não pelas vestes, mas talvez pelos carros que estavam participando delas. Então são pessoas que talvez nem dependam ou nem precisem do governo para viver. Mas ele comunga daquela composição, ele comunga daquela ação. E a democracia faz o que com a gente? Nos obriga a aceitar a opinião diversificada. Nos obriga a achar que aquele companheiro tem o direito de falar o que ele quer falar. Olha, como que um presidente que foi eleito num ato democrático está defendendo o militarismo porque ele tem a origem no militarismo? Se ele for defender o militarismo, como foi que aquelas pessoas que estão lá hoje falar que tem que ser militarismo e que é militarismo com o Bolsonaro? Se ele não é militar mais, hoje ele é cidadão civil. Se for militarismo, ele está fora do governo. Quem tem que assumir é o Exército, é a Aeronáutica, a Marinha. Mas não é ele, que ele não é militar mais.
Ou será que ele vai voltar para a ativa para continuar presidente? Ou será que nós vamos ter um modelo da Venezuela no Brasil? Que Deus queira que não. Que Deus queira, presidente, que Deus nos abençoe, que nós vamos ter essa parte da transição, que nós vamos ter essa parte difícil. A última peste que deu, a última praga que nós tivemos foi em torno de 1918, chamado gripe espanhola. Começou, se não me engano, em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, onde as pessoas morriam, a família inteira dentro das casas. Família inteiras. Quando vinha, a polícia era obrigada a pegar aquelas pessoas, que até os coveiros morreram, era obrigada a pegar aquelas pessoas dentro da casa e levar e enterrar, com as valas comuns, quase igual está acontecendo agora. Nós temos hoje toda uma estrutura diferente, de comunicação, de ciência, de tecnologia. Que Deus nos abençoe e que nós vamos conseguir passar por essa fase. Algumas pessoas, lamentavelmente, não vai ter jeito. Vai. Mas fazer o quê? Agora, os nossos comandantes, as pessoas que vivem hoje, faz parte da nossa democracia no mundo inteiro, as pessoas que demorou a tomar uma decisão se arrependeram. Eu não sei até quando o nosso presidente vai pensar conforme ele está pensando, ou algumas pessoas que estão comungando com ele. Mas fazer o quê? 2022 está aí. 2022 nós temos o direito, no nosso processo democrático, de escolher um novo presidente, ou talvez até ele mesmo. Talvez nos convença que estava certo. Não resta dúvida. Mas voltando aqui para o nosso município, aqui no nosso município a gente vê de tudo. Aqui é, como diz o outro, é a nossa casa. Talvez porque aqui a gente participa mais. Eu já vi alguns pré-candidatos fazendo tantas propostas milaborantes, que vai resolver tantas coisas, que a primeira coisa que ele devia pegar era alguma coisa, nem que seja no Google, e ler qual que é a competência do vereador. Porque as pessoas começam a falar tanta merda agora, tanta coisa indevida, inadequada, que ele não sabe qual que é a competência do vereador. E, lamentavelmente, eu vejo até alguns amigos, alguns companheiros, falando isso bem próximo da gente, que tem que fazer isso ou fazer aquilo. Ele deveria se atentar ao fato do que é a função do vereador. Porque a democracia nos permite falar, mas a democracia também nos permite ter o conhecimento do que é a função. E a oposição? A oposição, ela é salutar em qualquer governo, conforme o presidente falou, que agora que ele não faz mais parte desse governo, e deixou bem transparente que daqui para frente ele vai ser oposição. Eu acho que a oposição ela deveria ser remunerada. Ela deveria ganhar pela sua opinião. Que talvez de 20 mil coisas que ele fizesse, nós pudéssemos aproveitar uma e o governo poderia fazer. Porque dentro de uma proposta de democracia, a oposição tem que ser respeitada e nós temos que ouvi-la. Porque ela também faz parte da democracia e tem o direito de dar a opinião. Agora, a opinião, nós temos que entender que nós não podemos agredir o direito do outro. Eu não acho justo qualquer prefeito do Brasil querer ser vereador. Mas também não acho justo o vereador querer ser prefeito. Então eu vou respeitar a opinião dos demais, vou respeitar a opinião das pessoas que hoje eu vou estar numa composição do meu partido, PSDB, uma composição para disputar as próximas eleições, se Deus nos permitir saúde. Queira eu a Deus que eu me concentre, que eu dê conta de disputar a eleição, eu vou disputar numa base do prefeito Divino Lemes. Uma pessoa que nasceu e cresceu dentro desse município e tem erros. Eu também tenho erros. Eu também erro e conforme disse Jesus Cristo, quem não errar, quem nunca errou, que joga a primeira pedra. Agora eu duvido que ele tenha errado de consciência ou fazendo qualquer coisa que prejudique o município de Senador Canedo. Se ele pode ter errado, pode ter feito alguma coisa que talvez não tivesse dentro da minha composição ou dentro do que o presidente achou que estava certo. Agora, aqui é muito fácil. Eu quero é que as pessoas que hoje têm assim, a competência e quer ser mesmo de oposição, não só os que estão dentro da casa aqui, mas de qualquer lugar do nosso município, dê o seu nome, vá para as urnas, participe das eleições, discuta seus ideais,
Discuta com conhecimento, vê o que você pode fazer para nos ajudar. O ruim é aquele companheiro que só fica falando mal e não tem condições de colocar seu nome na apreciação. Participa. Eu quero que todos participem da eleição. E quem não der conta de participar como candidato, gente, integra uma campanha, procura um candidato que seja bom para você, que seja na parte no executivo. Vamos ter, no mínimo, umas 5 candidaturas no executivo. Abrace qualquer um. Erre ou acerta com qualquer um. Que Deus continue nos apoiando para que sejamos um país, um estado e um município democrático. Que nos dê condições de fazer isso. Que Deus nos abençoe e obrigado pela atenção de todos. Eu quero agradecer a rica contribuição do ilustre vereador Vilmar Lima. Eu falei para ele o seguinte, vereador Vilmar Lima, ele é bom que ele, em 1 minuto, ele ferve de 0 a 1000. Esse é bom. Obrigado pela contribuição. Mais momento oportuno para que os senhores vereadores possam fazer uso da palavra. No grande expediente, não havendo mais vereadores inscritos, determino ao primeiro secretário para que dê prolongamento e prosseguimento no expediente. Requerimento de número 024/2020, Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador desse Legislativo. No exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao prefeito Dino Pereira Leme, solicitando-lhe providência junto ao setor competente deste Poder Executivo, para que seja implantada uma faixa de pedestres com a devida sinalização na Rua 16, em frente à Escola Municipal de Euclides Alves dos Santos, no setor Parque Alvorada, neste município. Requerimento de número 025/2020, Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador desse Legislativo. No exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao prefeito municipal Dino Pereira Lemes, solicitando-lhe providências junto ao setor competente deste Poder Executivo, para que seja realizado um estudo que viabilize a construção e implantação de uma escola modelo padrão na região residencial Flor do IP, neste município. Requerimento de número 026/2020, Roberto Moreira dos Santos, Betim, vereador desse Legislativo. No exercício de seu mandato, requer o encaminhamento de ofício ao prefeito Dino Pereira Lemes, solicitando providências junto ao setor competente deste Poder Executivo, para que seja realizada a roçagem e a limpeza urbana no setor Hebron, neste município. Requerimento de número 024, 025, 026, âmbito de 2020, de autoria do vereador Roberto Moreira dos Santos, vereador Betim, em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por unanimidade, encaminham os mesmos para as providências cabíveis. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de lei número 003/2020 estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no transporte coletivo urbano da cidade de Senador Canedo e da outras providências. Projeto de lei de número 003/2020, iniciativa do Poder Legislativo, em discussão. Senhores vereadores, esse projeto aqui trata da questão do desembarque de mulheres. Depois das 22 horas, que as mulheres possam desembarcar do ônibus num local mais próximo ou mais adequado para que elas não sejam vítimas de violência. Então, nós estamos apresentando aqui, então, a partir das 22 horas, as mulheres podem solicitar os motoristas de ônibus para poder desembarcar fora do ponto de ônibus, um local que fica mais apropriado para elas chegarem em suas residências. Em discussão, em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho mesmo para a sua segunda e última votação.
Projeto de lei número 005/2020, de 16 de março de 2020, altera a lei 1990, de 3 de março de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei de número 005/2020, de iniciativa do Poder Legislativo, projeto de nossa autoria, altera a lei 1990, de 3 de março de 2017 e dá outras providências. Em sua primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Projeto de lei número 006/2020, de 20 de abril de 2020. Institui o programa Adote uma Praça e estabelece regras especiais para a celebração de termos de cooperação com a iniciativa privada, no âmbito do referido programa. Projeto de lei de número 006/2020, iniciativa do Poder Legislativo, de autoria do vereador Eliel José. Institui o programa Adote uma Praça e estabeleça regras especiais para a celebração de termos de cooperação com a iniciativa privada no âmbito do referido programa. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Projeto de lei número 007/2020, de 30 de abril de 2020, insere a obrigatoriedade para novas construções disponibilizar estacionamentos de bicicletas aos seus usuários. Projeto de lei de número 007 de 2020, de iniciativa do Poder Legislativo, de autoria do vereador Eliel José, insere a obrigatoriedade para as novas construções disponibilizar estacionamento de bicicletas aos seus usuários. Em discussão. Em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Projeto de lei número 008, de 12 de março de 2020, altera o vencimento dos servidores fiscais que especifica e dá outras providências. Projeto de lei de número 008 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, altera o vencimento dos servidores fiscais que especifica e dá outra providência. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação para a próxima sessão. Projeto de lei número 009, de 12 de março de 2020, altera a descrição sumária do cargo de auxiliar de inspeção e dá outras providências. Projeto de lei de número 009, de iniciativa do Poder Executivo, altera a descrição sumária do cargo de auxiliar de inspeção e dá outras providências. Em sua primeira votação, comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Projeto de lei número 010, de 12 de março de 2020, altera a carga horária dos analistas de saúde, que especifica e dá outras providências. Projeto de lei de número 010, de iniciativa do Poder Executivo, altera a carga horária dos analistas de saúde, que se especifique e dá outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Projeto de lei número 011, de 13 de março de 2020,
altera os requisitos para investidura no cargo de agente de trânsito e transporte e dá outras providências. Projeto de lei de número 011/2020, de iniciativa do Poder Executivo. Altera os requisitos para investimento no cargo de agente de trânsito e transporte e dá outras providências. Em sua primeira votação, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para sua segunda e última votação. Projeto de lei número 012, de 13 de março de 2020, dispõe sobre o direito de opção à remuneração do profissional da educação que acumule cargo, eleito para a função de gestor escolar e dá outras providências. Projeto de lei número 012/2020, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre o direito de opção à remuneração do profissional de educação que acumule o cargo eleito para a função de gestor escolar e dá outras providências em sua primeira votação, com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Projeto de lei número 014, de 13 de março de 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública ao Estado de Goiás para construção de escola e dá outras providências. Projeto de lei de número 014 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública ao Estado de Goiás para a construção de escola e dar outras providências. Em sua primeira votação, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade, encaminho o mesmo para a sua segunda e última votação. Pauta encerrada, senhor presidente. Momento oportuno para que os senhores vereadores façam uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Graciano. Bom dia a todos, nobres pares nesta casa. Gostaria também de dar um bom dia especial a todos que estão na galeria, em especial aos profissionais da saúde que nos acompanham aqui nesta manhã. Gostaria somente que constasse em ato, senhor presidente, a presença do nosso grande querido Walter Patê, presidente do DEM, grande parceiro, amigo e irmão, sempre bem-vindo nessa casa. E, em nome de todos os profissionais da saúde aqui nesta manhã, gostaria de dar um bom dia especial a uma pessoa que eu admiro muito, uma excelente, grande profissional, que tem toda a minha admiração e meu carinho, que é a Cirlei, enfermeira ali do PSF da Vila Galvão. Tá bom? Um grande abraço, um beijo para você. Deus continue abençoando você e todos os profissionais da saúde. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria que fizesse constar como uma visita honrosa a esta casa aqui hoje, o presidente da Associação dos Fiscais, Joaquim Barros, que se faz presente aqui. Também o nosso presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, João Batista, esteve aqui também. Agamenon, né, que está aqui presente, nosso companheiro. E também a todos os profissionais da área de saúde que se fizeram aqui presente, acompanhando esta votação legislativa de projeto de interesse da categoria. Esta casa está à disposição de todos os servidores e cada vereador, tenho certeza, está à disposição para que possa eximir qualquer dúvida quanto aos projetos ora aprovado em primeira votação e segue na próxima sessão legislativa, que será na quinta-feira, dia 7, às 9 horas da manhã, a sua última votação. Quero também alertar os novos vereadores que estão buscando, junto à Assembleia Legislativa, uma plataforma para que a gente possa dar continuidade nos trabalhos legislativos numa plataforma visual. Eu estou aguardando uma posição do pessoal da Assembleia, que vai disponibilizar também um trabalho aí que nós vamos poder desenvolver através da nossa parceria de web e TV aqui. Não havendo mais assuntos a serem tratados, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária do mês de maio
dia 7/5/2020, às 9 horas da manhã. Não tem ninguém defendendo a Laudeni, não? Tem ninguém defendendo a Laudeni, não? Não tem ninguém defendendo a Laudeni, não? Hã? Olha, o cafejante.